Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, doutor Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, e a advogada e ativista dos direitos humanos, doutora Joana Dark Valente Santana. O nosso tema é a redução da maioridade penal no Brasil. Doutora Joana Dark, boa noite, satisfação tê-la conosco. Boa noite para mim, boa noite para o Acre, boa noite para todos nós que vamos debater esse tema, mas principalmente boa noite para você, pai e mãe dos filhos que nós vamos tratar aqui hoje, essa temática. Doutor Marcos, boa noite, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Mais uma vez eu que agradeço, cumprimentar teus espectadores do programa Tribuna Livre, Narciso Mendes, Homens Lima, minha colega Joana Dark, e agradecer mais uma vez para trazer a OAB ao debate, né, para um programa, um assunto tão importante para a sociedade acreana e brasileira. Doutor Marcos, doutora Joana Dark, eu tenho aqui uma informação que entre os anos de 2000 e 2012, no estado de São Paulo, serve como parâmetro, acredito eu, para os demais estados da federação, os atos infracionais praticados por adolescentes aumentaram 80%. A ponto do promotor de justiça Thales de Oliveira, que atua na Vara da Infância e Juventude de São Paulo, admitir que essa situação evidencia a necessidade do endurecimento das punições a adolescentes. É isso que nós estamos vendo no Congresso agora. A Câmara já aprovou na CCJ a redução da maioridade penal. O Senado também já se mobiliza e eu quero saber a opinião dos senhores em relação a isso. Vou começar com a doutora Joana Dark, as mulheres primeiro. Primeiro é agradecer a perfeição do debate, é isso. Nós temos aqui, eu sou absolutamente favorável, eu já seria mesmo independente desses 80%. Um só por cento eu já seria favorável. Mas a perfeição do debate é isso, eu sou favorável. O presidente da ordem é contra e o debate traz isso. A ampla defesa, o contraditório, mas dentro do campo das ideias. Eu vou falar de Acre, de uma fronteira que está bem ali, 3 palmos de fronteira, todo dia passando. É noticiado, já nem se noticia, porque ninguém lê mais, porque banalizou. Como eu estava vindo agora no táxi para a emissora, o cidadão disse, sabendo que eu vinha para o debate, não pense que as pessoas não têm interesse, não. Tem máximo interesse e pediu, doutor, ali na Cidade Nova, eu sou vizinho de uma bocada. Dia desses mataram um lá só porque entre eles o debate, um não gostou que o outro disse que o celular dele era melhor que o do outro, ele já deu 2 facadas e matou. Queria dizer aqui para aqueles que são contra, e não é o caso do presidente da ordem, que vivem dizendo que vai aumentar o crime. Não. Sabe por que tem hoje essa quantidade? Porque eles já sabem que não serão penalizados. Eles já sabem. Aí o narcotráfico recruta livremente, dentro da certeza da impunidade. Então, o que precisamos aqui, volto a dizer, por um trabalho que já faço há 20 anos, presidente. Precisamos também incluir a responsabilização dessas famílias. Por que deixam que os seus filhos saiam de suas casas para, a partir do momento que estão na rua, ali já entra a atuação do Estado, ou pela polícia repressora, ou por qualquer auto infracional, até meu. O Estado tem que intervir. E não me venham que nós ainda nem chegamos no debate do recolhimento, a forma de recolhimento. Ninguém ainda falou que vai ser em penitenciária. Ninguém ainda falou de que forma vai ser. O debate vai ser feito em inúmeras audiências públicas e eu sou favorável ao chamamento, inclusive dos pais que já têm seus filhos respondendo por atos infracionais, para que venham dizer. Eu conheço casos e casos que eu atendo, que eu não vou aqui nominar, de pais que me procuram para acompanhá-los ao recolhimento dos menores, porque os pais não têm, o filho não fala com eles. Se chegar acompanhado da doutora Joana, fica ali, ouve a doutora Joana, se o presidente for, qualquer pessoa eles vão ouvir, mas não ouvem os pais. Deixa eu entender bem. Você é contra a redução... Eu sou absolutamente favorável e já demorou. A redução da maioridade penal? Sim, sou absolutamente favorável. Perfeito, está mais claro. Doutor Marco. Olha, é um dado preocupante esse, não é? Sim, preocupante. Representa o caos social que estamos vivendo, mas eu penso que a matéria é muito mais ampla, complexa, como eu falei, envolve questões sociais que devem ser debatidas de forma simétrica e integrada,
de modo tal que a opinião, a ciência manifestada pelo promotor de justiça do Estado de São Paulo já representa, e os números são claros, que a repressão não soluciona de modo algum, nem no Brasil e nem em um outro país que se utilizou de recrudescimento penal para fins de diminuição da violência urbana. Porque, no fim das contas, o que o cidadão brasileiro e todo cidadão quer, que é até digamos assim, um instinto, é segurança. Desde que você nasce, esse sentimento que você tem, seja quando criança, seja quando pai, na sua própria, é segurança. Isso é um sentimento ínsito do ser humano. Nós não conseguiremos, não alcançaremos com a medida que eu considero simplista, que seria a redução da maioridade penal. Doutor Marco, toda vez que alguém cita aqui a questão social, eu faço a seguinte pergunta: se ela fosse preponderante na questão da violência, nós teríamos países bem mais pobres que o Brasil, que teriam uma violência muito maior e que não acontece isso. Será que essa justificativa é justamente de parte de quem não quer a redução da maioridade penal e cita a questão social? Não, eu acho que isso, no caso, são mundos diferentes, no caso nosso. A gente não pode tentar nivelar essas pessoas que, desde o seu nascedouro, vivem em guetos, que nunca tiveram oportunidade de lazer, de educação, de segurança, de moradia, sempre tiveram o Estado, o poder público, marginal a qualquer tipo de iniciativa da sua rotina, que não tem saúde, que não tem nada. Imaginar que ele tem a mesma consciência que nós que tivemos essa estrutura. Preste bem atenção, há uma diferença muito clara entre saber o que é certo e o que é errado, e mesmo assim não se importar com o que é certo e com o que é errado. Esse tipo de pessoa que nasceu, cresceu e hoje tem totalmente à margem da sociedade, ele pode até discernimento do que está fazendo é errado, mas ele não se importa porque ele nunca teve chance de nada. Eu acho que já está na hora do brasileiro, eu acho que a gente tem um plexo legislativo, uma cadeia de legislação muito completa. Está na hora do brasileiro aplicar as leis que são vigentes. Olha, eu sou contra a redução e quero citar aqui 2 pontos apenas, que para mim é extremamente preocupante. Não é possível se colocar um jovem de 16 anos na cadeia brasileira. As cadeias, os presídios brasileiros, são verdadeiros atentados contra os tratados internacionais de direitos humanos. Chega lá. E são uma violência contra a Constituição Federal. Não é possível, ali não reeduca, não ressocializa, ali um jovem de 16 anos entra como delinquente e vai sair como um marginal profissional. Bom, Não, mas só o segundo ponto, que eu queria abordar só 2 pontos para ouvir vocês. O segundo ponto, que a nossa Constituição, ela diz que o cidadão, a família, tem direito à moradia, ao trabalho e à educação dos próprios filhos, com essas condições. Dever. E, no entanto, na prática, nós temos milhões de miseráveis no Brasil. E eu disse no programa anterior que a minha geração e a do Narciso evidentemente, mais velho que eu, a nossa geração fracassou nesse sentido de tirar essa quantidade enorme de miseráveis do país. E é fruto também. O crime, Narciso, você que conhece tão bem a Europa, você que conhece outros países dos Estados Unidos, você sabe que tem relação direta, sim, a pobreza, a miserabilidade, tem relação direta, sim, com o crime. São jovens que muitas vezes, para sustentar a casa, têm que ir para a droga, aqui no Acre mesmo, Joana d'Arc. Ali na Cidade Nova. Então, nós precisamos criar outras condições e se vocês me dissessem que a cadeia resolveria esse problema, eu até estaria de acordo. Dá só um ganchinho. Pois não. Já que ele falou que a geração dele e do Narciso falhou, A geração dele é a geração do meu pai. Tá. Eu não posso permitir que a nossa geração falhe. Eu não posso permitir que esta inimputabilidade, essa sequer admissibilidade de comentar o tema em debate,
gere a expectativa de apologia ao crime. É o que está acontecendo. Doutora Joana, por favor. deixa eu me fazer aqui dar aqui um exemplo de um rapaz. Esse caso foi amplamente comentado pela grande imprensa. Pena que isso é assunto só no dia dos brutais assassinatos. 3, 4 dias, vem outro e esquece aquele, e assim sucessivamente. O rapaz tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Champinha? Champinha. Celebridade do crime. Que namorava uma moça. Ele dá um tiro na cara da moça, filma tudo a cena do crime, põe na rede social e faltava um dia para completar 18 anos. Quer dizer, se ele tivesse praticado essa ação no dia seguinte, ele inevitavelmente seria condenado a 30 anos de cadeia. Isso é um deboche com todos nós. Cometeu no dia anterior, foi condenado a passar 3 anos nessas casas de ressocialização. Já não é cadeia, Narciso, viu? Narciso. Agora, peraí, doutor, só para completar o que assina. O que o Osmir está dizendo, pelo menos a proposta que vai ser, que foi aprovada. Não foi aprovada, foi admitida Só... a admissibilidade na Constituição de Constituição e Justiça e que será necessariamente aprovada na Câmara, ela já começa por impedir que menores entre 16 anos e 18 anos sejam recluídos ao ambiente. Tem que ser criado um novo sistema prisional. Que eu também sou favorável. Que também sou favorável. Eu acho que se as cadeias públicas hoje do Brasil são verdadeiras universidades de crime, se você pega um jovem entre 16 e 18 anos, você está incorporando a este universo de criminosos. Vai potencializá-lo contra todos nós. Então, o que eu acho, e sou favorável, porque eu acho que a confusão que estão fazendo nisso, doutor, nós não por exemplo, na França, a maioridade penal é de 18 anos. Mas em casos excepcionais, pela natureza dos crimes praticados, aí o juiz pode depois penalizar de acordo com a natureza do crime. Não é a idade biológica, é a idade psicológica do... Mas, doutor, em seguida você fala aqui. Sim. Deixa eu fazer só uma observação no que falou o Narciso. O Narciso disse que ele concorda desde que se crie novos ambientes. Ora, Narciso, você sabe, nós discutimos isso há pouco, nós temos aproximadamente 550 mil presos no Brasil. E, no entanto, nós temos 320 mil vagas só. Ora, se nós não estamos conseguindo dar conta sequer dos atuais presos, você acredita que o país vai criar novos presídios só para esses jovens? Eu acho absurdo correlacionar, eu acho. O que eu acho? Eu acho que você falou muito bem. Esse caso que é emblemático. Embora tenha causado muito clamor pela brutalidade do crime, é uma exceção. A gente tem que saber posicionar o jovem em torno desse... Por isso que eu falei desde o começo, é uma situação complexa que não pode ser analisada somente sobre um critério objetivo, como você mesmo falou. Temos que discutir lei. Primeiro passo, não tem como discutir redução da maioridade penal sem falar no sistema carcerário, porque senão a gente só vai piorar um quadro que já é um caos. E a gente não está aqui procurando vingança. A gente não quer, a ideia não é prender o jovem por isso, não é só pelo aspecto punitivo. Nós temos um princípio lógico e legislativo de ressocialização que a gente não pode esquecer nunca. E o sistema prisional brasileiro não ressocializa, pelo contrário, ele estimula a criminalidade. Enquanto a população, enquanto a mídia só pensa em reduzir a maioridade penal, a gente está esquecendo e a gente não consegue linkar. Isso é impressionante como a gente não consegue linkar, sentir que o sistema prisional nos acua.
É o sistema prisional que está estimulando a violência urbana com seus números de mais de 70% de reincidência, enquanto o sistema socioeducativo tem menos de 20% de reincidência. Ou seja, o sistema não é ruim, esses casos de crimes hediondos devem sim ser tratados de forma diferenciada. Eu até acredito nisso. Eu acho que o próprio ECA ele pode ser modificado, como eu falei, pode ser enrijecido as penas para crimes brutais, crimes hediondos, mas não acho, mais uma vez afirmo, que a redução da maioridade ela implicará nesses benefícios que a população luta, que no fim das contas é a segurança pública. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, é isso, não saia ótimo daí. que você deixou o gancho, que é o que eu quero entrar no Brasil.